novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês a mensagem que eu li em Salmos, no capítulo 143, no versículo 10. E essa mensagem de hoje, preste muita atenção, porque é Deus falando com você através desse versículo, desta palavra. E diz assim, Salmos 143, no versículo 10. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Então, o que nós podemos aprender com essa mensagem de hoje? Aqui, Deus está ensinando, Deus está mostrando para você o que precisa ser feito para poder estar seguindo o caminho certo, o caminho seguro, como nós lemos aqui, um caminho que seja guiado pelo Espírito de Deus, um caminho seguro. Como? De repente você pode estar dizendo, como que você pode garantir que Deus realmente ele existe? Que Deus realmente está guiando o meu caminho? Como? Nós vemos acontecer nesses últimos dias, inclusive foi essa semana ainda, que teve uma manifestação no Brasil, aonde pessoas saíram caminhando pela rua e em um determinado momento estavam louvando, cantando, adorando, orando a Deus, e caiu um raio. E aquele raio atingiu muitas pessoas ali, inclusive pessoas que ficaram hospitalizadas, pessoas que ficaram em uma situação grave na UTI, com o efeito daquele raio. Como nós podemos analisar isso? Mas Deus não estava lá? Deus não estava ouvindo o clamor daquelas pessoas? Deus não estava naquele propósito? O porquê então que aconteceu isso? A palavra, ela é direta para todas as pessoas, independe da sua religião. Quando uma pessoa se propõe em assumir o Evangelho como uma nova forma de se viver, esta palavra que nós lemos aqui, ela passa a se cumprir na vida desta pessoa. E nós conseguimos identificar que Deus não estava lá naquele lugar, ouvindo aquelas pessoas. Até porque, se nós formos analisar diante da Bíblia, vamos agora para o Novo Testamento, que é o Novo Testamento que Jesus deixou para que as pessoas viessem receber as bênçãos e a direção do próprio Deus ali. Em Romanos 13,
nós vemos assim, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Mesmo que entre no país um governo que é totalmente ao contrário à visão de uma pessoa cristã, se aquele governo entrou ali, foi pela permissão de Deus. E isso acontece no mundo e sempre aconteceu. Agora, quando acontece fatos como nós vimos acontecer, e outros também acontecem, levando uma situação difícil para a vida das pessoas, acontecer essas tragédias, e de repente são pessoas que estão até falando em nome de Deus. Aí fica a questão, mas por que acontece isso? O porquê é exatamente através desse versículo que Deus revela para todos o porquê acontece isso. Muitos veem como fatos que acontecem no mundo inteiro como coisas normais, obras do destino, mas não. A proteção de Deus, ela está sobre a vida das pessoas que assumem um compromisso verdadeiro no Evangelho, nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Como nós lemos aqui em Salmo 143, Deus, Ele traz essa revelação hoje para você, que acredita e crê que existe um Deus verdadeiro. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guia por um caminho seguro. O caminho seguro guiado por Deus são para aquelas pessoas que assumiram um compromisso com o Evangelho. Não com uma igreja, não com uma religião, mas com a palavra. Principalmente o Novo Testamento da Bíblia, sendo praticado na vida daquele que ouve e aprende. É Deus ensinando a pessoa a viver uma vida digna, aonde essa proteção que nós lemos aqui, essa direção que nós lemos aqui, e essa bondade que nós lemos aqui, estará se manifestando na vida desta pessoa. E se cumprirá. Deus ensinará essa pessoa a fazer a vontade dele. E o Espírito dele seguirá o caminho e a vida dessa pessoa, trazendo coisas boas para acontecer com ela, fazendo com que isso seja realidade na vida dela, mesmo vivendo nesse mundo conturbado. E fará também que o caminho dessa pessoa seja seguro. A proteção de Deus estará sobre a vida desta pessoa. Aqui está a direção que vem do alto, a direção que vem de Deus, o Deus verdadeiro. O Novo Testamento da Bíblia, quando passa a fazer parte na vida de uma pessoa, na forma da prática dele, muda o destino e a história de todo aquele que se aproxima do Deus verdadeiro. E esse é o começo. Esse é o começo, conhecer o pensamento de Deus e seguir o caminho dele. Quando se pratica o Evangelho, a pessoa estará recebendo isso que nós lemos aqui, a proteção de Deus, a bondade dele. E o caminho dessa pessoa estará protegido, ela estará segura, como nós lemos aqui.
Que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. E é isso que irá acontecer. E aí, você pode dizer assim: ah, mas eu não faço nada disso. E eu nem acredito, eu até acredito, mas eu não tenho o Evangelho como uma forma para viver uma vida. Eu vivo segundo aquilo que eu vejo que é o correto. Não tenho a direção da Bíblia, nem do Novo Testamento, como um ponto de partida, como uma bússola. Não, eu simplesmente faço as coisas certo, do jeito que eu acho que tem que ser feito, e sigo o meu caminho, sem matar, sem roubar, sem fazer nada daquilo que o mundo vê como coisa errada. Saiba, é só questão de tempo para que você venha ser pego de surpresa com as adversidades que a vida tem. Isso não é só para você, é para todas as pessoas que desprezam o Evangelho. É para todas aquelas pessoas também que se dizem cristãs, mas não seguem a prática do Evangelho. Porque esse é o caminho seguro. E o Evangelho que está sendo anunciado no mundo hoje, nós vemos acontecer um monte de aberração. Um monte de aberração acontece. Olha para os países, como vemos, por exemplo, os Estados Unidos, um governo cristão. O Trump, ele se titula como cristão. Ele recebe apoio dos pastores até. Mas é aquilo. São pastores que pastoreiam o homem com seus próprios interesses. Por isso, irá sempre falar para ele aquilo que ele quer ouvir. E ele mesmo despreza o caminho do Evangelho, tomando essas atitudes erradas. E não só ele. No próprio Brasil, nós vemos como exemplo a prisão do Bolsonaro. Muitos ainda olham e veem, coitado, ele está sendo injustiçado, ele está passando por uma prova. Tudo isso vai mudar. Não, não se iluda. O Bolsonaro, depois que se batizou no Rio Jordão, que assumiu sendo um cristão e até mesmo um evangélico, logo em seguida, movido pelos seus próprios interesses, ele foi lá para a Índia e adorou o Deus da Índia. Se prostrou lá num templo. Então, assim, pode acontecer coisa na vida da pessoa? Sim, pode, de todas as pessoas. Mas por que então acontece na vida daqueles que se colocam numa posição de cristãos também? Exatamente por isso. Pelo fato de não assumir uma verdadeira identidade como um cidadão do céu, como aquele que se encaixa no perfil dessa palavra de hoje, e possa dizer também isso: tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. É isso que acontece. Isso quer dizer o quê? O cristão não vai passar por dificuldades, por tribulações? Sim, irá passar. Com uma diferença: ele não irá ficar nessa tribulação, com esse problema, nessa situação, a não ser que ele esteja fazendo tudo ao contrário daquilo que Deus quer que ele faça. Aí sim, essa pessoa irá poder dizer: tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. É isso que vai acontecer. Deus estará ensinando essa pessoa a viver uma vida correta, a vontade de Deus estará sendo feita, o Espírito de Deus será bom para essa pessoa nos dias das adversidades, dará livramento,
estará ajudando, será bom para essa pessoa. E o principal, irá guiar a vida desta pessoa por um caminho seguro. O caminho seguro não é aquele que não tem problema nenhum, não, mas é aquele que no problema Deus está ali para te ajudar. No problema Ele está ali dando ordem aos anjos para ministrar em seu favor e te livrar daquela situação, que não é o caso do Bolsonaro, que não é o caso do que aconteceu nessas tragédias, que não é o caso nem do governo atual, do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva também. Mas aí é questão de estar tendo a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque todo aquele que estiver fora da vontade de Deus, a consequência irá ser o oposto disso que nós lemos aqui. Deus, Ele diz, os que confiam nele, tu és o meu Deus. Todos falam em Deus, mas quem é o seu Deus? Quem Ele é? Ensina-me a fazer a tua vontade. Você está seguindo o Evangelho, se esforçando para estar praticando ele? Que o teu espírito seja bom para mim. O que está acontecendo com a sua vida? Um monte de coisas ruins, um monte de problema, uma coisa ruim atrás da outra, sem mesmo você entender o significado? Seja bom para mim. Deus é bom. E por que Ele não está sendo então? Por que Ele deixa acontecer isso tudo que nós vemos acontecer no mundo hoje? Guia-me por um caminho seguro. As pessoas não querem a direção de Deus. Elas querem viver as suas vidas segundo os seus próprios pensamentos e aquilo que ela crê sendo Deus. Mas o Deus verdadeiro, Ele é conhecido através da manifestação do poder dEle na vida das pessoas. E elas recebem isso, aprendem a praticar o Evangelho. Ela faz a vontade daquilo que ela está aprendendo. Quando ela lê e aprende os ensinamentos do Evangelho, do Novo Testamento da Bíblia, o pensamento de Deus sendo praticado. E o Espírito de Deus vai ser bom com essa pessoa. Mesmo no tempo de dificuldades, Ele estará lá para ajudar ela a passar por aquele momento. Ou seja, Ele estará guiando a vida dessa pessoa em todos os caminhos dela, enquanto ela estiver vivendo nesse mundo de podridão. E é essa mensagem que Deus tem para a sua vida hoje, através desse versículo. E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!